Mas o SBT Rio começa com mais um caso de um suposto inocente que morreu numa ação policial. Eu vou tirar o suposto em respeito à mãe dele. Um inocente. Ele foi enterrado agora há pouco em São Gonçalo. O corpo é do jovem de 22 anos, Rafael Luiz Mota. Amigos e parentes do jovem dizem que ele foi assassinado pela Polícia Militar. A gente está vendo nas imagens aí, ó, já o enterro que aconteceu agora há pouco. A gente vai com o Jackson Silva direto do local onde ele foi baleado. Jackson Silva, vem aqui comigo. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando, mas não tem como eu trazer os outros destaques sem antes conversar com o Jackson, que está inclusive no momento agora de protesto na comunidade. Boa tarde, Jackson. Olá, Isabela, estamos no bairro Santa Isabel, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. Tudo aconteceu na segunda-feira. Rafael, segundo os parentes, voltava do trabalho por volta das 7h30 da noite, quando os policiais faziam um patrulhamento de rotina ali e teria sido atingido por um tiro de fuzil nas costas. Segundo a família, ele foi vítima dos policiais militares. Os policiais atiraram e depois que atiraram no Rafael, socorreram, mas infelizmente ele não resistiu aos ferimentos. De acordo com a mãe dele, do Rafael, ele trabalhava em uma loja que fica a poucos metros daqui. Ele pintava carros, motos e ela tem inclusive a carteira dele assinada. A gente vê assim, parentes e amigos aqui, ó, estão protestando. São várias pessoas, né, que conhecem o Rafael desde criança, estão lamentando profundamente a morte dele. E vamos então falar com a mãe dele, que está aqui ao nosso lado. Está muito abalada, ela até gravou com a gente na reportagem. Senhora, os meus sentimentos para a senhora, é muito difícil, mais uma vítima da violência. Eu queria que você falasse com a gente assim, quem era o Rafael? Meu filho era um garoto maravilhoso. Meu filho trabalha desde os 14 anos de idade. Meu filho nunca usou droga, meu filho não bebia, meu filho não fumava. Meu filho saía às 6h30 da manhã para trabalhar, chegava às 7h30. 7h30 da noite. Como eu amava meu filho era maravilhoso, maravilhoso. Os policiais deram um tiro no meu filho pelas costas. Isso é uma injustiça. Eu quero justiça, governador. Eu quero justiça, meu prefeito Capitão Nelson. Eu quero justiça. Só isso que eu quero, justiça. Eu sei que não vai trazer meu filho de volta, mas olha aqui o contra-cheque do meu filho. Meu filho trabalhava. Meu filho trabalhava. Meu filho não tinha envolvimento nenhum com o tráfico de droga. Meu filho era trabalhador. Trabalhador. Isabelle Benito. Meu filho era muito. Ela, Jackson Silva, por favor. Ela está te ouvindo, Isabelle. Eu quero o nome dela, Jackson, o nome, porque eu tô tão estarrecida com a imagem que eu abri o SBT Rio. Meu nome é Cristiane Mota de Azevedo. Cristiane Mota de Azevedo, eu quero falar com você, porque assim, é uma forma tão dolorosa a imagem, que eu não quero que você veja a imagem que eu abri ao SBT Rio, mas é impossível, porque você é a protagonista dessa imagem. De você estar ao lado do teu filho de apenas 22 anos, e eu me dói como mãe. Eu tenho uma mãe que está tendo que estar em pé numa hora dessa, que deveria estar resguardada, respaldada, medicada, mas a dor do pobre é tão absurda que ela tem que estar em pé, falando que o filho é trabalhador, falando que o filho era mecânico, falando que o filho tinha uma carteira assinada, falando que o filho tinha um contra-cheque. Isso daí não pode se normalizar. Se alguém matar o filho do rico... Tá aqui na minha mão. Mas você não tem que se justificar, minha amiga. Você tem que pedir justiça. Rasga esse bando de papel, rasga tudo isso, porque você é a prova viva. Você é a prova viva do que é simplesmente um Rio de Janeiro completamente diferente de outros Rios de Janeiro. Nunca a mãe do rico teria que estar numa televisão querendo provar que o filho não mereceu morrer. Desde quando o filho de alguém merece morrer? Desde quando você enterra seu filho tendo que provar que ele é uma pessoa de bem? Não é possível que a gente normalize o discurso de ter que explorar ainda estar com a mãe numa televisão, segurando um contra-cheque para tentar justificar o que não teria que se justificar.
O filho da senhora não tinha que tomar tiro. O filho da senhora não tinha que morrer. E, infelizmente, o que acontece é que uma desigualdade social tão grande e locais dominados por vagabundos que deixaram serem dominados por vagabundos, e quando você tem vagabundo, você tem presença maciça do outro lado também armado de polícia, você faz com que mães, não só a senhora, como outras mães, tenham que, além de lidar com a dor, o luto, a revolta, o desespero de enterrar seu filho e ter que ficar olhando para o filho sem vida no caixão, você me perdoa do fundo do coração, porque foi a imagem que eu vi, tendo que ficar segurando papel numa televisão, para simplesmente, como se de alguma forma você tivesse o dever de mostrar que seu filho não é bandido, de que seu filho não merecia morrer. Isso é um absurdo. Não tem que ela ficar segurando, ela tem que ser abraçada. Seja quem for, tem que ligar e falar o que aconteceu, por quê, quem matou, quem atirou, nada traz seu filho de volta. Mas não é você que tem o dever com alguém, é alguém que tem o dever com você, com a sua dor, com a sua revolta. Porque não dá para admitir que uma mãe tem que segurar um contra-cheque ou uma carteira assinada e ainda ter que lutar com a maior dor de uma mãe, que é a inversão da vida, de não só estar sem o próprio filho na terra, como ter o filho morto com um tiro, minha gente. Com um tiro, minha gente. Pelo amor de Deus. O que eu só tenho para falar para a senhora, joga esse papel pro alto. Se alguém pedir para você justificar, você pode falar com todas as letras. Não sou eu que tenho que justificar, é vocês que têm que me explicar. É isso, é isso. Porque para mim tá muito difícil perder um filho tão querido. Tão querido, meu filho era tão querido, tão amado. Todos amavam meu filho era carinhoso. Meu filho era carinhoso, meu filho era trabalhador. Meu filho trabalhava de segunda a segunda. Todo mundo aqui sabe. Eu fiquei 5 meses desempregada, meu filho que sustentou a casa. Viu, gente? Meu filho era muito amado. Eles forjaram a morte do meu filho. Eles botaram droga, arma no meu filho nunca usou droga. Meu filho não bebia, meu filho não cheirava, meu filho não fumava. E eles fizeram isso, eu quero só justiça. Só justiça. Porque quando eles morrem, eles falam na televisão que quer justiça. Agora é uma mãe que está sofrendo, que quer justiça. Eu quero justiça, sim. Eu quero justiça. Jackson Silva, eu vou tentar trazer aqui a reportagem completa. Tá pronta, por favor, gente? Porque meu ponto falhou. Eu quero trazer a reportagem completa e depois a gente volta ao vivo com o Jackson Silva. Pode rodar, por favor. Meu filho nunca pegou nada de ninguém. Cristiane denuncia a ação de policiais militares. Meu filho não tava com arma. Eles são tão safados que ele mandou meu filho mais novo colocar ele dentro da viatura. Quando o policial tava com a mão suja de sangue, esfregou no meu filho caçula. No velório, Cristiane ficou debruçada ao lado do caixão do filho. A despedida foi marcada por muita dor e revolta. Rafael Luiz Mota, de 22 anos, foi enterrado no cemitério Parque da Paz, no Pacheco, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. Ele foi mais uma vítima da violência no estado. Eles mataram o Rafael para depois ver que o moleque era trabalhador. Eles implantaram o negócio no garoto porque eles viram o erro, a que eles fizeram. Parentes e amigos estavam inconsoláveis. Vai deixar muita saudade para a família, amigos de trabalho, amigos criados desde a infância. Ele era uma pessoa boa, ele não tinha envolvimento nenhum, eu tenho certeza disso. Motoqueiros fizeram uma homenagem a Rafael. Rafael Luiz morreu na última segunda-feira durante uma operação da Polícia Militar no bairro Santa Isabel, que também fica em São Gonçalo. Segundo a corporação, os PMs receberam uma denúncia sobre a presença de traficantes na região e quando chegaram ao local foram atacados. Após o confronto, encontraram Rafael ferido. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Os PMs apresentaram drogas e armas, mas a família afirma que Rafael
não tinha envolvimento com tráfico de drogas. Nesta terça-feira, houve um protesto contra a ação dos PMs. A Corregedoria da Polícia Militar investiga o caso. Rafael Luiz era pintor de uma oficina. A mãe apresentou um contra-cheque e a carteira de trabalho do jovem. Daqui, como que um bandido vai ter contra-cheque e carteira de trabalho? Para a família, quem deveria proteger a sociedade tirou mais uma vida de um inocente. Que policiais são esses? Eles nem eram de Santa Isabel. Eles pegaram, eles eram de Neves. Olha só, deixa eu só falar uma coisa pra vocês. A primeira nota da polícia é essa história da droga, que tinha sido contra droga e arma. A segunda nota já tira essa história. E já vem uma nota falando que a Corregedoria está investigando o caso. A polícia está investigando o caso. Ô Jackson Silva, essa operação foi uma operação planejada ou foi uma operação de patrulhamento onde teria tido essa troca de tiros? Bom, a Polícia Militar diz, Isabelle, que eles foram checar uma denúncia de traficantes que estavam na região. E quando chegaram lá, eles perceberam que os traficantes estavam armados, então houve confronto. Já a família diz que não houve operação. Agora o que a gente vê aqui, ó, são parentes e amigos, né, protestando, fazendo homenagem a Rafael. E eles conhecem o Rafael desde criança e estão revoltados, porque o Rafael, desde novo, sempre trabalhou para sustentar a família. Então a gente vê fogos de artifícios, né, na região aqui, em homenagem a Rafael. Nesse momento, Isabelle, os parentes estão indignados e clamam por justiça neste momento. Vamos então falar com uma das amigas, né? Ana, por gentileza. Ana, por favor. Rafael era uma pessoa querida na região, você conhece desde criança, né? E não houve operação. Não houve operação. Tava calmo, tinha morador na rua, tava todo mundo na rua. Não tinha o porquê de chegar atirando, não teve troca de tiro, não tinha ninguém armado na rua. Não tinha. Agiram na covardia com o Rafael. Tanto que quando mataram o Rafael, viram que o Rafael era inocente. Implantaram, além do tiro nas costas dele, implantaram os objetos ilícitos em cima do Rafael. Eu trabalhei com o Rafael, Rafael era trabalhador, conheci o Rafael como todo mundo aqui conhecia. Nascido e criado dentro de Santa Isabel. Não tinha o porquê fazer isso com ele. Não tinha ter feito essa covardia. Por que não pegaram, levaram para a delegacia para averiguar a situação e soltava? Mas não, tem que matar, porque prazer da polícia é matar. Matar é fácil, mas difícil é acusar o erro. Difícil é mostrar o erro deles, porque eles erraram. Aí agora querem lançar uma segunda nota do que não tinha. Então quem está errado na história é o Rafael, que está lá agora sem vida. Rafael não merecia isso, tá aqui. Rafael sempre trabalhou, sempre ajudou a Cristiane, sempre ajudou os irmãos, agora estava feliz com o sobrinho, tinha acabado de alugar uma casa para morar sozinho. Vocês não sabiam o quanto que Rafael estava feliz, vocês não sabiam o quanto que Rafael batalhava para ter o primeiro celular dele, a primeira moto dele. Rafael sempre veio de baixo, foi subido sozinho, junto com a mãe dele. O que pegaram o Rafael foi uma covardia sem tamanho. Não é só eu e nem o Cristiane, não. É o bairro inteiro comovido com o Rafael. Não é Rafael, é a vida do Rafael, é a história do Rafael. Rafael tem uma história, Rafael tem uma dignidade, Rafael é honesto. O que fizeram com ele não tem justificativa. Não tem justificativa, a gente quer justiça. Quantas mortes a gente vai ter que sofrer de polícia matando inocente pra gente tentar calar isso? Até quando que a gente vai viver isso? O que a gente está fazendo aqui não é vandalismo. O que a gente está fazendo aqui não é pra parar, não é pra intimidar a polícia. É a vida de Rafael. Rafael sempre foi amigo, irmão de quem ele nem era irmão de sangue. A gente quer justiça, a gente vai tentar correr atrás. É difícil porque a gente é pobre, porque se fosse rico já tinha resolvido. É difícil porque é pobre, mas a gente vai correr atrás, a gente vai tentar trazer a justiça de Rafael presente pra gente. Ô Jackson, deixa eu só entender agora, o caso está sendo investigado por onde e o que foi feito agora, porque existe a PM de um lado, a família falando do outro com testemunhas, mas no meio quem traz a verdade é a polícia que investiga. A Polícia Civil deu alguma nota? Fez alguma perícia? Falou sobre o caso?
Não. Então, segundo a família, não houve perícia no local, igualzinho aquele caso de ontem, tá? Até então está na 73DP, delegacia aqui da região, mas eu acredito, pela experiência que a gente tem, que vai ser encaminhado para a DH daqui de Niterói, tá? O que a mãe quer falar, Isabela, é sobre isso, tá? Não houve perícia, a Polícia Civil não esteve no local e ela quer que fale sobre isso também. Pode falar, senhora. Mataram meu filho, fizeram o irmão dele de 20 anos tirar o corpo do chão e botar na viatura. Quando ele estava com a mão cheia de sangue, ele esfregou o sangue de Rafael na cara do irmão. Que polícia são esses? E plantaram droga. Meu filho não era traficante, meu filho era trabalhador. Meu filho não usava droga, não tinha arma. Era um filho amado e querido por todos. O que a Cristiane está falando, Isabela, é que ele não está criticando a polícia militar, e sim alguns policiais que, infelizmente, segundo ela, mataram, executaram o filho dela, né? Pelas costas. Mataram meu filho vindo do trabalho pelas costas, um tiro de fuzil. Um trabalhador, um cara guerreiro. Trabalhador, meu filho era amado e querido por todos. Qual foi a última vez que a senhora falou com ele? Foi na segunda-feira. Meu filho falou que me amava muito, meu filho. Meu filho falou, mãe, eu amo tanto você, meus irmãos, meus sobrinhos. Era uma despedida. Era uma despedida. Era uma despedida, que despedida dolorida. Muito dolorida, muito dolorida. Será porque matou meu filho porque eu era pobre? Porque ele era trabalhador? Porque quando os polícias mortos saem na televisão, saem na mídia, e agora? Eu sei que eu não vou trazer meu filho de volta, mas eu só quero a justiça. Eu quero a justiça. Meu filho me amava muito, eu amava meu filho. Ele amava, todo mundo amava meu filho. Meu filho era amado por todos e por todas. Meu amor, eu vou falar uma coisa pra você e eu vou falar como a minha experiência. Primeiro que aqui nesse SBT Rio, dos mais de 13 anos, eu acho que eu tô à frente do SBT Rio, eu acho que qualquer mãe, independentemente, ela sempre vai ter voz. Enquanto eu estiver aqui, porque isso é um programa que não é meu, não é um programa Isabelle Benito, é um programa SBT Rio. Mas enquanto eu estiver aqui, mãe tem razão e tem voz o tempo que ela quiser. E ela deve cobrar, se quiser cobrar o Papa, vai ter o meu aval. Mas eu quero aqui fazer uma ponderação. Ele não morre por ser pobre, mas rico não morre desse jeito. Ele não morre por ser trabalhador, porque a polícia em si, ela tá atrás de bandido. Mas o que acontece no momento em que você tem uma sensibilidade, e o que eu falo de sensibilidade, de ser na carne dura e fria, de espaços dominados por vagabundos, onde mora o pobre, e você tem uma polícia que vive à flor da pele e que entra nessas comunidades e o tiroteio começa, você tem uma margem de errar por parte do Estado, por parte da polícia muito grande. E a meu ver, esse erro é desesperador por segundos. Por quê? O policial que entra para combater o bandido, ele não entra para matar o filho da senhora. Mas nesse meio dessa história toda errada, pessoas como o filho da senhora morrem. E a partir daí é o que me deixa, que eu acho que é o grande erro. Que a partir do momento que você erra, e eu sou de uma época do jornalismo em que a polícia falava, olha, não é esse o protocolo, vamos investigar. Só que o vagabundo, ele conseguiu, com as instituições que existe por aí, e numa plataforma errada de discurso, muitas vezes até querendo ajudar na segurança pública, mas se criou um abismo tão grande entre o bem e o mal, né, entre aspas, que o criminoso ganha força e na ponta se ferra o filho da senhora e o policial da ponta. Porque o comandantão não entra na comunidade. E o chefão do tráfico não toma tiro porque antes tem um monte de gente que toma tiro por ele. Quem toma tiro é o policial da ponta e quem toma tiro é o morador. É o da ponta. E aí, nesse discurso, quando acontece um erro grave e uma fatalidade, pra gente é um erro grave, pra senhora é a tragédia da vida, não tem ninguém que bata no peito, vá até a senhora e fala, sim,
essa profissão a gente pode errar, infelizmente, errando a gente mata. Então, a senhora precisa do quê? A gente vai averiguar as circunstâncias da morte. Mas a senhora precisa do quê? Aí se criou uma dinâmica de assim que acontece, fala, é vagabundo. E aí dói mais ainda. O tiro bate 2 vezes. O tiro bate 2 vezes. Eu já falei isso aqui. A gente sabe que o médico que tá lá com a vida da pessoa na mão pode errar e morrer. A gente sabe que o policial que entra numa favela em que vai ter tiro, ele pode acertar a senhora, o filho da senhora, e vai morrer. Agora, você criar uma dinâmica covarde, de assim que acontece, você pegar e falar, é vagabundo, enquanto todo mundo que mora em volta do Rafael, em volta do Vicente, em volta do Vinícius, sabe da história dele, você cria um abismo ainda mais que revolta contra a polícia. Pô, tu sabe que o moleque vai todo dia trabalhar. Tu sabe que a mãe do menino ficou 6 meses e ele sustentou a casa. Tu vai aceitar de boa que o cara é enterrado como bandido? Tu não vai. Tu vai pegar e vai chamar o SBT e vai falar, então parem de criar abismos. A verdade é a verdade. Erramos. Mãe, o que a gente precisa para te ajudar? Mãe, não vamos deixar que seu filho morra como vagabundo. Tenham dignidade. Ou tenham dignidade de falar, olha, os que estavam lá falaram isso, mas nós vamos averiguar. Porque na ponta da história, quem fica é o morador e é o policial de ponta, que é muitas vezes apontado como assassino e que sai não para matar o filho da senhora e nem para morrer, mas esse discurso logo de cara, fere demais. Porque além de enterrar, você tem que se manter em pé para falar, não, ele não era bandido. Não enterrem meu filho com a cara na televisão como se ele fosse suspeito. É isso que é doloroso demais mostrar nesse SBT Rio. E eu já falei 1000 vezes isso. Porque isso também é um tiro no pé da própria polícia, gente. A amiga queria falar, né, Jackson? Sim, Isabelle, pode falar, Ana. A gente quer deixar focado aqui, mais uma vez, que não houve operação, não houve confronto. E outra, não era carro da polícia, não era viatura, era policial em carro particular. Era policial à paisana. Pra vocês verem que não tinha operação vem polícia fardada, vem a viatura, vem reforço. Mas os caras estavam sozinhos, eles fizeram na covardia, eles agiram na covardia. Então isso aqui não é em vão, isso aqui não é pela morte, é pela mentira e pela covardia pelo Rafael. Como todo mundo, eu não tô aqui para ganhar mídia, eu tô aqui para ajudar a Cristiane a falar. Como eu sei falar bem, eu sei ajudar ela, eu vou ajudar ela a falar. Porque uma só não vai fazer barulho não, mas todo mundo aqui vai. Como todo mundo aqui estava fazendo barulho. Fizemos ontem, fizemos hoje. E se tiver que continuar a fazer barulho, a gente vai fazer barulho todo dia. Meu amor, obrigada. Força pra Cristiane, que ela vai precisar, que é o mínimo que a gente pode. Jackson Silva acompanhando e cobrando as investigações. E a gente volta nesse caso. Um forte abraço pra você, Cristiane. Eu não sei nem o que te dizer, só força e fé pra se manter em pé. 12:02. Ontem a gente mostrou aqui no SBT um outro caso de uma família que também acusa a polícia de matar um inocente. O Jackson acompanhou a história, o corpo do Ibrahim já foi enterrado. A gente está vendo as imagens aí. A gente tem o quê? Tem reportagem, Maurício? É o Jackson mesmo? Então, Jackson respira, que está ao lado ali. Jackson, em relação ao Igor, você tem mais algumas informações? Porque até ontem a gente não tinha nem a perícia de local feita, mesmo o enterro já tendo acontecido, né? Isabelle, infelizmente, nada foi feito até o momento. A única novidade que a gente tem, que é muito triste, é o enterro do Igor. Ele foi enterrado no cemitério de Caju, na zona portuária do Rio. Então, até o momento, não temos informações sobre a investigação. Para quem está assistindo ao SBT Rio, lembrar que esse assunto também aconteceu na segunda-feira. Segundo a Samara, a esposa do Igor, os policiais foram também na região,
em patrulhamento de rotina quando avistaram um criminoso, um bandido atrás de um poste. Eles desceram do veículo blindado, depois o caveirão seguiu para a base, fica a poucos metros, né, de onde o Igor foi morto, e 6 policiais militares estavam escondidos em uma casa. E um deles teria atirado nesse bandido, esse e também atingiu o Igor. Ela diz que mesmo o Igor abalado, mesmo baleado, ela foi até o Igor e falou, não atire nele, ele é inocente. E ainda assim o policial matou o Igor na frente dela. Então assim, são 2 pessoas, segundo a família, vítimas da violência. A gente fala que a polícia militar, a polícia civil, eles fazem operação, a gente sabe disso. Mas se tem bandido na frente, tem morador na frente, não vale a pena atirar. Não vale a pena atirar, deixa o bandido fugir. Porque quando mata o inocente, não adianta. Olha o prejuízo da operação. Olha o saldo da operação, então não adianta. Então são 2 pessoas mortas na segunda-feira, 2 inocentes, segundo a família, e hoje foi o seu filho que foi enterrado, infelizmente. Sim, foi meu filho. Eu estou sofrendo muito, porque, como minha mãe dizia, filho tem que enterrar a mãe, mas não mãe enterrar filho. E é uma dor muito grande. Meu filho era só trabalhador, eu só quero justiça. Eu quero justiça pro meu filho. Só isso. Justiça. Como é que os policiais desse... Como que a gente pode confiar nessas pessoas? Como? A gente paga imposto, IPTU. Como que a gente pode confiar nessas pessoas? A gente não pode. Porque eles só vêm fazer o quê? Maldade pro povo. E a Cristiane, Isabela, ela pede ajuda da Comissão de Direitos Humanos da OAB, sim, né? Sim, porque eu estou com medo. Eu não sei o que pode acontecer comigo ou com meu outro filho. Eu estou com muito medo. Porque quem tem cara não tem coração. Porque ele não tem coração. Porque eles tiraram a vida de um trabalhador. Eu sou concorrente. Eu não tenho. Eles não teve pena de mim. Tiraram um trabalhador. Isabela Benito. Jackson, eu falei pra você que a gente já ia continuar no caso dela, a gente já tá trabalhando por aqui, eu tenho agora 12:06, tenho mais histórias pra trazer aqui. A gente vai continuar, inclusive, cobrando a Polícia Civil sobre essas 2 histórias. Cadê perícia nos 2 casos? Teve? Porque eu saiba tem que ter, não tem? Qualquer morte tem que ter, não tem que ter?